Milionário descobre que o Oumuamua era de um mendigo negro, e isso revoluciona a humanidade. Eduardo nunca imaginou que sua vida perfeitamente planejada, com todos os cantos da sua mansão em São Paulo impecavelmente limpos e um calendário cheio de jantares para manter seu nome na boca do mundo, seria virada do avesso por algo que parecia pura loucura. Tudo começou numa noite fria, enquanto assistia a um documentário sobre Oumuamua, aquele objeto estranho que cruzou o sistema solar anos atrás, silencioso e cheio de mistério, um verdadeiro quebra-cabeça para cientistas ao redor do globo. Foi quando uma palavra surgiu no meio das anotações do programa: Samuel. Não o Samuel de seus jantares mundanos, mas Samuel, o morador de rua que vagava sem rumo pelas madrugadas caóticas de São Paulo. Samuel tinha a pele marcada pelo sol e pelo tempo, olhos que queimavam com uma ferida aberta demais para ser ignorada. Ele carregava no corpo uma história invisível, e mesmo assim, Eduardo descobriu com a ambição queimando dentro dele. Eduardo agarrou a ideia como se fosse a última chance de provar que não era só mais um rico solitário buscando validação no vazio de seu próprio sucesso. Contratou Samuel imediatamente, mesmo sabendo que aquilo ia virar tudo do avesso. Samuel, desconfiado, calado, mas com um brilho estranho no olhar, aceitou. Era uma aposta louca, um encontro de mundos que ninguém poderia prever. Nos dias que seguiram, enquanto eles mergulhavam no projeto, segredos começaram a aparecer. Samuel falava em códigos, em histórias que faziam a mente de Eduardo disparar. Ele contou sobre mensagens silenciosas, sinais cifrados que não vinham da Terra. Um pesquisador misterioso, alguém com olhar frio e intenções perigosas, apareceu do nada, tentando calar Samuel. Eduardo sentiu o medo tomar conta das mãos, tremendo ao perceber que não era mais só uma questão de status. Estava em jogo algo maior, inimaginável. Tentava falar com a Terra. A comunicação era confusa, mas clara para quem soubesse enxergar. E Samuel sabia. Eduardo ficou paralisado diante da escolha: continuar aquela loucura que prometia mudar tudo ou se proteger atrás das paredes luxuosas que o aprisionavam. Eles estavam presos numa teia que nenhum dos dois imaginava. Poder, verdade, humanidade, tudo iria se misturar e explodir a qualquer momento. E o pior, ou o melhor, é que ninguém poderia prever para onde aquela história ia levar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos em Samuel. Te olhava pela janela em seu pequeno escritório, como se estivesse vendo algo que Eduardo não podia. O silêncio pairava no ar, denso como uma nuvem de tempestade. O mundo ao redor parecia ter diminuído. Menos barulhos da cidade, menos luzes piscando, apenas eles, presos naquele momento. Samuel, você tem certeza do que está dizendo? Eduardo finalmente se atreveu a perguntar, a voz tremendo um pouco.
A revelação sobre Oumuamua estar observando a Terra o deixava inquieto. Era como se a realidade estivesse encolhendo ao seu redor. Samuel virou-se imediatamente, uma expressão de determinação misturada ao medo nos olhos. Eduardo, não é só um objeto, é um emissário. Eles estão aqui, não só para observar, mas para se comunicar. O coração de Eduardo disparou. Ele sentiu um frio na barriga. Se é assim, devemos contar ao mundo. Isso pode mudar tudo. Existem pessoas que estão dispostas a ouvir. Não! Samuel gritou, quase desesperado. Se você falar, haverá consequências. Inimigos vão surgir. Eles já estão entre nós, disfarçados como amigos. Ou como você. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele, um homem que se achava no controle de sua vida, agora confrontava uma verdade aterradora. O que Samuel estava insinuando? Ele hesitou, a mente girando freneticamente como se estivesse preso em uma tormenta. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Um homem alto, com um terno escuro e olhar firme, entrou. Sua presença era ameaçadora. Eduardo, você não devia estar aqui. Ele se virou para Samuel. Você, novamente com suas fantasias. O que está tentando fazer? Eduardo encarou o homem, reconhecendo de um evento anterior. Alberto, o renomado investidor que tinha conhecimento em tecnologia e exploração espacial. Por que ele estava aqui agora? O que ele sabia? Alberto, o que você quer? Eduardo tentou manter a voz firme, mas sua insegurança escorreu. Você sabe muito bem o que está em jogo aqui, Eduardo. E Samuel está interferindo em algo que não deve ser tocado. A ameaça implícita nas palavras de Alberto causou um arrepio na espinha de Eduardo. Samuel deu um passo à frente, a expressão de um lutador ferido. Você não entende, Alberto. Estão se comunicando. Mudanças enormes estão por vir. Silêncio. Alberto bradou, e a fúria nas suas palavras quase palpável. Samuel, você não sabe o que está provocando. Eles vão te calar. Dentro de Eduardo, uma tempestade emocional começou a se formar. Como isso tinha se transformado em uma questão de vida ou morte? Samuel não era só um mendigo desonesto. Ele era a chave para algo grandioso. E agora estava sob ameaça. Eu não vou deixá-lo machucar, Samuel. Eduardo afirmou, um novo fogo acendendo dentro dele. Se você está aqui para intimidá-lo, vai ter que passar por cima de mim. Mas antes que Eduardo pudesse completar a frase, um estrondo ensurdecedor sacudiu o prédio. As janelas vibraram e um tipo de luz azulada começou a pulsar do lado de fora. Um brilho ofuscante iluminou tudo. Eduardo e Samuel trocaram um olhar, um misto de terror e maravilha. Eles estão aqui, murmurou Samuel, e seus olhos se arregalaram. O que Eduardo temia agora parecia quase inevitável. Algo colossal estava prestes a acontecer. E tudo, todas as suas certezas e segredos, estava prestes a ruir. Não, não, não! Alberto gritou, enquanto tentava recuar para se proteger. Mas era tarde demais. O que quer que fosse estava se aproximando rapidamente. Eduardo ficou paralisado, as palavras na ponta da língua, mas tudo que conseguiu fazer foi assistir ao colapso do seu mundo. Qual era o real propósito de Samuel? Quem era Alberto de fato? A luz engoliu tudo ao redor deles, e Eduardo percebeu que a partir daquele momento, nada jamais seria da mesma forma. A luz azulada iluminou tudo ao redor com uma intensidade que parecia que o mundo ia explodir.
Eduardo e Samuel trocaram um olhar nervoso, e o coração de Eduardo parecia querer sair pela boca. Ele sentiu um pânico subir pela espinha. O ambiente ao redor deles estava mudando e não havia como ignorar. Samuel, o que está acontecendo? Eduardo perguntou, a voz falhando. O som da luz pulsante preenchia o escritório, como um coração batendo muito rápido. Samuel parecia absorto, com os olhos fixos no brilho lá fora, como se procurasse algo entre as sombras. Mas antes que Samuel pudesse responder, tudo ao redor deles começou a tremer. As paredes pareciam querer ceder sob a pressão da luz, e Eduardo ouvia gritos lá fora. Ele não sabia se eram de alegria ou desespero. Samuel, em um ato inesperado, se virou para Eduardo. Eles estão aqui, mas não são o que você pensa. Você não sabe a verdade. A voz dele estava carregada de uma urgência palpável. Eduardo nunca tinha visto Samuel tão fervoroso, tão quase humano. Samuel, você precisa me dizer o que está acontecendo. Ele estava quase implorando. E então, num movimento chocante, Samuel puxou a camiseta para cima, revelando uma série de símbolos estranhos tatuados em seu peito. Eram desenhos que pareciam se mover sob a pele dele, pulando como se um antigo poder estivesse ali, escondido. Eles me marcaram, e eu sou um híbride, Eduardo, nascido de humanos e deles. Eduardo ficou paralisado. Suas certezas estavam ruindo. O homem que ele via como um simples mendigo era, na verdade, um ser de outro mundo. A luz lá fora aumentou e ele teve a impressão de que as tatuagens pulsavam em sintonia com o brilho. Samuel, você, o que isso significa? A desconfiança misturou-se com uma fascinação assustadora. Como ele poderia ter trabalhado com Samuel sem saber que ele carregava algo tão monumental? Nós temos que ir, Samuel disse, a voz agora decidida. Eles estão vindo para me buscar. Antes que Eduardo pudesse processar essa informação, Alberto fez um movimento brusco, tentando se esquivar da luz opressiva, mas ao mesmo tempo, a expressão no rosto dele mudava de alívio para horror. Ele sabia algo que Eduardo não sabia. Samuel! Não, você não pode deixá-los se levarem. Eles vão destruir o que criamos. O quê? Confusão aumentava, como se Eduardo estivesse perdido em um labirinto sem saída. O que você sabe sobre isso, Alberto? O que você esconde? Alberto hesitou, os olhos se estreitando, antes de finalmente deixar escapar as palavras. Oumuamua não é só um emissário, é uma armadilha. E você está no meio disso tudo. Ele olhou para Samuel e suas palavras deixaram no ar um silêncio cortante. O ambiente se congelou por um instante, a sombra da verdade pairando sobre eles. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, a luz era como se o próprio universo estivesse se abrindo diante deles. O chão tremeu e gritos ecoaram ao longe, mas tudo o que Eduardo conseguia ouvir era o bate acelerado do seu coração. Eduardo, escolha agora, fique comigo e descubra a verdade, ou saia e viva na ignorância. A escolha é sua e o tempo está se esgotando. Samuel gritou, estendendo a mão. Eduardo se viu em um dilema angustiante, sem saber em quem confiar. A luz brilhou ainda mais. Ele sentiu que tudo o que conhecia poderia se desmanchar em instantes. Seu mundo nunca mais seria o mesmo, mas estava prestes a ser lançado em uma nova realidade, uma que desafiava tudo o que ele acreditava. E a escolha parecia mais pesada do que nunca. Eduardo se viu em um dilema angustiante, a luz azul ainda pulsando ao redor deles enquanto Samuel estendia a mão. O impacto desses momentos era quase opressivo. Ele olhou rapidamente para Alberto.
A expressão de horror no rosto do investidor era um aviso. Algo estava muito, muito errado. Escolha agora! Samuel gritou novamente, mas seus olhos se fixavam na luz, como se já estivesse decidido por conta própria. Eduardo sentiu o coração disparar. A cada batida, a tensão aumentava. O que Samuel havia revelado o deixava paralisado. A ideia de que aquele mendigo era um híbrido era surreal. Ele balançou a cabeça, tentando processar tudo. Então o chão sob eles começou a rachar. Era como se a realidade estivesse se desenrolando. Uma fissura se alargou e uma força começou a puxá-los. Ao mesmo tempo, a luz brilhante transformou-se em algo vibrante, como um mar de estrelas. Eduardo olhou para Samuel, que estava perdido em transe, e gritou: Samuel, vem, agora! Mas então aconteceu. A luz se intensificou em um clarão ensurdecedor, e uma figura imensa começou a surgir do núcleo do brilho. Era uma forma indistinta, mas poderosa. Vultos humanos se projetavam ao seu redor, mas não pareciam completamente humanos. Eram criaturas longilíneas, com pele prateada, e olhos que refletiam a luz como se fossem espelhos. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não conseguia entender o que estava vendo. Samuel, o que são eles? A voz dele soou como um sussurro, mas Samuel nem parecia ouvir. Ele estava em transe, como se estivesse se conectando com aquela presença. Eduardo. Samuel finalmente respondeu, mas sua voz estava distante. Eles são a nossa origem. São. Antes que ele pudesse completar, um dos seres moveu a mão em um gesto fluido. A luz pulsante parou e um silêncio pesado cobriu o escritório. Alberto olhou ao redor, pálido e visivelmente abalado. Eles vão te transformar, Samuel. Você não entende o que é isso. A última frase foi como um soco no estômago. Mas, em um instante que parecia uma eternidade, Samuel se virou para Eduardo e fez uma revelação avassaladora. Eduardo, não sou só o híbrido. Eu sou parte deles, parte de todo o plano. O Oumuamua, ele não está aqui para observar. Ele está aqui para iniciar a evolução. A cabeça de Eduardo girava. Algo que ele achava impossível agora parecia estar bem na sua frente. Parte de um plano? Ele queria gritar, mas a impotência o impedia. Alberto, percebendo a gravidade da situação, olhou para Eduardo com uma urgência intensa. Você precisa impedi-lo. Samuel, você não deve se deixar levar. Tem algo mais em jogo. Nesse momento, a atmosfera mudou de novo. A luz começou a se intensificar de forma cada vez mais vertiginosa. Foi como se todas as esperanças e medos estivessem prestes a colidir. Samuel olhou para Eduardo e seus olhos estavam cheios de uma conexão súbita e intensa. Você deve escolher. Você pode ficar e tentar me salvar, ou procurar a verdade solo pelos seus próprios meios. E então, a luz explodiu, engolindo tudo ao redor. O grito de Alberto se perdeu em meio ao brilho ofuscante. Eduardo sentiu seu corpo sendo puxado, sua visão ficando embaçada. Enquanto tudo no escritório desaparecia, ele se lembrou da expressão de Samuel. Um misto de dor e determinação. Quando a luz finalmente se dissipou, Eduardo se viu em um lugar desconhecido. O ambiente era bizarro, uma paisagem alienígena que desafiava toda a lógica.
Ele estava sozinho. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente. O que tinha acontecido? Ele tinha escolhido? O que era real? David percebeu que o mundo que conhecia não existia mais. Somente sombras e ecos permaneciam. Estava tudo mudado. A verdade estava lá fora, mas quem ele poderia confiar? A única certeza que tinha era que tudo tinha se transformado e ele precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. A luz azulada ao redor de Eduardo era como um eco de algo que ele não conseguia compreender. Ele estava em um lugar que não fazia sentido, cercado por formas e cores que desafiavam a lógica. O ambiente tinha um ar etéreo, quase como se estivesse em um sonho. Ele se sentia perdido, mas uma parte dele ainda mantinha a esperança. Samuel! Ele gritou, mas não havia resposta. O momento anterior ao desaparecimento parecia ter sido um filme em câmera lenta. A luz estava tão intensa que queimava os olhos. Agora, tudo o que restava era um silêncio assustador, como se a realidade tivesse parado de existir. Ele começou a andar, sentindo o solo sob seus pés estranho e inconsistente. A cada passo, uma sensação persistente de que algo estava prestes a acontecer o acompanhava, como um pressentimento aterrador. Então, ao fundo, uma figura começou a se materializar. Era uma sombra imponente, uma silhueta que se assemelhava a Samuel, mas a energia emanando do ser era diferente, distorcida. Quando a forma se definiu, a verdade apareceu de forma brutal. Não pode ser. A voz de Eduardo falhou à medida que a figura se apresentou diante dele. Samuel estava ali, mas havia algo de errado. Seus olhos brilhavam em uma intensidade que não era humana. O que aconteceu com você? Eduardo mal conseguia conter o medo que ameaçava engoli-lo. A imagem de Samuel que ele conhecia agora parecia um mero fragmento. Sou eu. Samuel disse, mas sua voz ecoava, como se estivesse vindo de outro lugar, como se ele fosse mais do que uma simples pessoa. A verdade é que sempre fui. Eu sou parte do que eles são, Eduardo. Eduardo deu um passo para trás, sentindo o chão tremer sob seus pés. Como? Como assim? O que você está dizendo? Sua mente girava com todas as implicações. Tudo o que ele havia acreditado. A luta pela verdade, a conexão, a busca por um elo. Agora parecia uma farsa diante daquela revelação. Você não entendia. Oumuamua não é apenas um emissário. Ele é uma ponte, um portal, e eu fui escolhido. Samuel se aproximou, ou melhor, a criatura que um dia foi Samuel. Seria isso tudo uma armadilha? Então, um estrondo cortou o ar, e a paisagem ao redor começou a se fragmentar, como se o próprio espaço estivesse se rasgando. A luz azul começou a se torcer e dispersar, revelando vislumbres de outros seres por trás daquele véu. Eduardo, eles estão chegando! O tempo está se esgotando! Samuel gritou, mas o olhar dele se alternava entre assustador e distante. Eduardo não sabia se via o amigo ou a criatura que tomou seu lugar. Se você não decidir agora, tudo estará perdido. Um movimento súbito o tirou do torpor. Alberto apareceu. Sua expressão estava marcada pela determinação. Eduardo, não, isso não é o que parece. Ele não está sendo completamente honesto com você.
O choque atingiu Eduardo como uma onda. O que você sabe, Alberto? Segundo a história que ele havia seguido, Alberto sempre foi um antagonista sutil, mas agora parecia ser a última esperança. Samuel, você não entende a dimensão do que está fazendo. O que se revelará aqui não é a evolução, mas a destruição. Alberto gritou, e Eduardo percebeu que, neste momento caótico, ele não sabia em quem confiar. Eu sou a resposta, Eduardo. Samuel insistiu. A confusão intensificando-se. A forma dele começou a se despedaçar, como se a pressão da mudança estivesse se manifestando fisicamente. Eu posso conectar você. Você precisa saber a verdade. Isso não está certo. Eduardo exclamou, o desespero consumindo-o. Ele olhou para Alberto, então para Samuel. Um turbilhão de emoções o cercando. Todos ao seu redor pareciam se transformar. A linha entre amigo e inimigo se tornando borrada. A luz azul começou a se contorcer de novo, cada vez mais intensa. Eduardo percebeu que precisava escolher, e logo, permanecer e descobrir a nova verdade do que Samuel havia se tornado, ou fugir e preservar a vida que tinha. Mas algo em seu coração gritou que tudo isso era mais complicado do que parecia. Eduardo, faça sua escolha! A luz explodiu, um clarão ofuscante que quase apagou sua visão. E em meio a tudo isso, a figura de Samuel se dividiu em duas, uma delas fugindo em direção a um brilho à distância, a outra caindo no chão. A decisão pairava no ar, e Eduardo ficou paralisado. Mas então, algo mais surgiu no horizonte, uma terceira forma se desenhando. Eduardo se viu em um dilema angustiante, a luz azul ainda pulsando ao redor deles, enquanto Samuel estendia a mão. O impacto desses momentos era quase opressivo. Ele olhou rapidamente para Alberto. A expressão de horror no rosto do investidor era um aviso. Algo estava muito, muito errado. Escolha agora! Samuel gritou novamente, mas seus olhos se fixavam na luz, como se já estivesse decidido por conta própria. Eduardo sentiu o coração disparar. A cada batida, a tensão aumentava. O que Samuel havia revelado o deixava paralisado. A ideia de que aquele mendigo era um híbrido era surreal. Ele balançou a cabeça, tentando processar tudo. Então, o chão sob eles começou a rachar. Era como se a realidade estivesse se desenrolando. Uma fissura se alargou e uma força começou a puxá-los. Ao mesmo tempo, a luz brilhante transformou-se em algo vibrante, como um mar de estrelas. Eduardo olhou para Samuel, que estava perdido em transe, e gritou: Samuel, vem! Agora! Mas então aconteceu. A luz se intensificou em um clarão ensurdecedor, e uma figura imensa começou a surgir do núcleo do brilho. Era uma forma indistinta, mas poderosa. Vultos humanos se projetavam ao seu redor, mas não pareciam completamente humanos. Eram criaturas longilíneas, com pele prateada e olhos que refletiam a luz como se fossem espelhos. Eduardo tem um arrepio percorrer sua espinha. Ele não conseguia entender o que estava vendo. Samuel, o que são eles? A voz dele soou como um sussurro. Mas Samuel nem parecia ouvir.
Ele estava em transe, como se estivesse se conectando com aquela presença. Eduardo! Samuel finalmente respondeu. Mas sua voz estava distante. Eles são a nossa origem. São. Antes que ele pudesse completar, um dos seres moveu a mão em um gesto fluido. A luz pulsante parou, e um silêncio pesado cobriu o escritório. Alberto olhou ao redor, pálido e visivelmente abalado. Não deixe que eles te levem. Ele então se virou para Samuel, e a negação na voz dele era palpável. Você não pode deixar isso acontecer. Não, não! O pânico começou a tomar conta do espaço. Alberto estava desesperado. Eles vão te transformar, Samuel. Você não entende o que é isso. A última frase foi como um soco no estômago. Mas em um instante, que parecia uma eternidade, Samuel se virou para Eduardo e fez uma revelação avassaladora. Eduardo, não sou só um híbrido. Eu sou parte deles, parte de todo o plano. Oumuamua, ele não está aqui para observar. Ele está aqui para iniciar a evolução. A cabeça de Eduardo girava. Algo que ele achava impossível agora parecia estar bem na sua frente. Parte de um plano. Ele queria gritar, mas a impotência o impedia. Alberto, percebendo a gravidade da situação, olhou para Eduardo com uma urgência intensa. Você precisa impedir-o. Samuel, você não deve se deixar levar. Tem algo mais em jogo. Nesse momento, a atmosfera mudou de novo. A luz começou a se intensificar de forma cada vez mais vertiginosa. Foi como se todas as esperanças e medos estivessem prestes a colidir. Samuel olhou para Eduardo, e seus olhos estavam cheios de uma conexão súbita e intensa. Você deve escolher. Você pode ficar e tentar me salvar, ou procurar a verdade solo pelos seus próprios meios. E então, a luz explodiu, engolindo tudo ao redor. O grito de Alberto se perdeu em meio ao brilho ofuscante. Eduardo sentiu seu corpo sendo puxado, sua visão ficando embaçada. Enquanto tudo no escritório desaparecia, ele se lembrou da expressão de Samuel, um misto de dor e determinação. Quando a luz finalmente se dissipou, Eduardo se viu em um lugar desconhecido. O ambiente era bizarro, uma paisagem alienígena que desafiava toda a lógica. Ele estava sozinho. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente. O que tinha acontecido? Ele tinha escolhido? O que era real? David percebeu que o mundo que conhecia não existia mais. Somente sombras e ecos permaneciam. Estava tudo mudado. A verdade estava lá fora, mas quem ele poderia confiar? A única certeza que tinha era que tudo tinha se transformado, e ele precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. De repente, uma figura familiar surgiu à sua frente, e a realidade congelou. Era sua irmã, Lara, que ele acreditava ter perdido em um acidente há anos. Seu coração disparou e uma onda de emoções tomou conta dele. Lara, como você está aqui? Ele estava atônito, incapaz de processar a cena. Ela sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eduardo, não posso ficar. Isso não faz parte do plano. Eu sou a resposta que você precisa. Suas palavras ecoaram como um eco de algo distante. Samuel não é o que parece. Ele não está aqui para te salvar, mas sim para acabar com tudo que conhecemos. Ele não é seu amigo. Ele é o emissário de uma força que quer extinguir a humanidade. A revelação achatou Eduardo. Ele olhou para onde Samuel estava, mas não havia sinal dele. Era a verdade que ele sempre procurou, ou mais uma ilusão.
A luz ao redor começou a pulsar novamente, e Eduardo percebeu que tudo o que ele acreditava foi abalado em um único instante. Lembrou-se de todas as decisões que fizera, as escolhas que agora pareciam tão distantes. Seu mundo estava desmoronando. Você precisa se decidir, Eduardo. Lara exclamou, e a aparência dela começou a se distorcer. O tempo está se esgotando. Naquele momento crítico, Eduardo sentiu uma tensão horrível em seu peito. Não sabia se poderia acreditar nela ou em Samuel. Tudo estava se desmoronando ao seu redor, enquanto a luz azul se intensificava, iluminando o caminho que se desenrolava à sua frente. Ele se viu em um abismo de incertezas. O destino dele e da humanidade pendurado por um fio. E a escolha deveria ser feita em breve. Eduardo sentiu seu coração acelerar, enquanto as palavras de Lara ecoavam em sua mente. Ele não está aqui para te salvar. O pânico crescia dentro dele. O tempo estava se esgotando, e com isso suas certezas pareciam se desfazer em névoa. A luz azul pulsava de forma frenética, e a figura de Lara começou a se desvanecer. Lara, não! Ele tentou alcançá-la, mas seus dedos atravessaram apenas ar vazio. A realidade começou a tremer ao seu redor, como se tudo estivesse escorregando pelo ralo. Ele precisava decidir. E logo. Eduardo! A voz de Samuel cortou o ar, e Eduardo virou-se rapidamente. Mas não era o Samuel que ele conhecia. Era uma versão diferente. Uma silhueta distendida e imutável, quase como um eco de algo que ele não conseguia reconhecer. Eles estão vendo. Precisamos ir. Vindo de quem? De você ou de quem você se tornou? A confusão deixou seu tom mais agressivo. E naquele momento, Eduardo percebeu que não era apenas o futuro da humanidade que estava em jogo, mas também o que restava de sua própria humanidade. Antes que Samuel pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu das sombras, liberando uma onda de energia que o fez cambalear para trás. Eduardo cobriu os olhos com os braços e o ar ao seu redor parecia ficar mais denso. Quando conseguiu abrir os olhos, ele percebeu que um novo ser havia emergido da luz. Um ser que desafiava todas as regras conhecidas. Era Lara, ou melhor, uma versão dela que agora brilhava em uma aura radiante. Eduardo, eu sou a verdade. O que você vê como Samuel não é o que parece. Eles estão manipulando tudo e você precisa entender. A voz dela carregava um peso profundo, como se ela estivesse lutando contra correntes invisíveis. Não, não pode ser. Você estava morta. O choque lhe cortou o fôlego e seus olhos se arregalaram. A dor e o horror de perder Lara novamente invadiram seu peito. Sentiu como se algo vital estivesse sendo arrancado dele. Eu não estava morta. Eu sou parte deles, Eduardo. Expliquei antes, disse Lara, agora mais distinta. Nossos corpos são apenas uma casca. Eu fui resgatada. Eles estão tentando unir as almas da humanidade para criar uma nova evolução. Samuel olhou para ela com desconfiança. Você não pode confiar nela, Eduardo. Eles a transformaram. Isso é o que ela deseja, não é? Não. Você está enganado. Eu sou a verdade e o futuro. O ambiente pulsava. Cores dançavam e uma pressão crescente no peito de Eduardo o fez duvidar de tudo.
Qualquer segurança que tinha se desfez como poeira. Neste momento, Alberto, sem ser notado até então, fez um movimento. Seu olhar tinha perdido o controle. Eduardo, fique longe deles. Eles não são o que parecem. Ele aparentemente voltara à cena com ódio, quase quebrando um fio de esperança que ligava os três. Samuel, você não pode se deixar levar por essa ilusão. Lute! A tensão eletricidade no ar mudou. Eduardo ficou em silêncio, a cabeça unindo com as palavras de cada um. O que parecia uma situação de salvação, agora era um pesadelo. A luz oscilava de um lado para o outro, quase como se deliberadamente os testasse. Ele olhou para os rostos ao seu redor, cada um carregando revelações. Você não pode decidir por mim, Eduardo, gritou Samuel, a frustração agora evidente. Eu sou a ligação entre os mundos. Eu sou a chave. Não, a verdadeira chave é você, gritou Lara, enquanto seus olhos brilhavam intensamente. A chave é a conexão que temos. Você é parte de tudo isso, mas precisa se lembrar quem você realmente é. Quem sou eu? Eduardo se forçou a perguntar. O desespero quase paralisando sua mente. E numa fração de segundo, tudo parou. Ele não sabia a resposta. O que era real? O que era falso? Um tremor percorreu o chão, e a luz azul que antes pulsava agora se distorcia, criando um tipo de tempestade luminosa. As figuras ao seu redor começaram a girar, a realidade parecendo se dissolver. Eduardo olhou uma última vez para cada um deles, como se buscasse sinais de antídoto a esse estado de confusão. Antes que pudesse pensar mais, uma explosão de energia irrompeu da luz. E no centro disso tudo, uma nova realidade se formou. Eduardo não sabia se ele ainda estava no mesmo lugar, mas tudo parecia girar. E a cada instante, a escolha se tornava ainda mais opressora. E quando tudo parecia... Ao olhar ao redor, percebeu que as pessoas que passavam não eram estranhas. Eram os rostos de pessoas que ele conhecia. E pessoas que nunca conheceu, mas que sentia ligações profundas. O olhar de Samuel, de Lara, de Alberto, agora miravam-no através de uma nova camada de percepção. O que ele não tinha notado antes começou a se revelar, e em um grito coletivo, a verdade emergiu em um eco ensurdecedor. Eduardo, você somos todos nós. Eduardo estava de pé, ainda assombrado pela revelação de Lara. O mundo ao seu redor começava a ganhar vida em nova cor, mas a confusão e o medo não diminuíam. Ele olhou para Samuel, ou o que restava dele, um híbrido em transformação, e para Alberto, que parecia cada vez mais nervoso. Um nó se formou em sua garganta, enquanto a tensão fervilhava. Todos nós, somos todos nós. As palavras reverberavam em sua mente, misturando-se com a urgência do momento. O ambiente ao redor se tornava caótico, como se a realidade estivesse se desfazendo em camadas. A luz azul irradiou com uma nova força, e Eduardo sentiu uma onda de energia o puxar. Ele teve a sensação de que a realidade estava se acumulando, e então o chão sob seus pés começou a rachar novamente. Nesse instante, Samuel se tornou mais agitado, sua forma um emaranhado de luz e sombras. Eduardo, eles estão voltando! É quando uma sombra colossal apareceu na luz. Uma figura conhecida. Era Max, o amigo de adolescência de Eduardo, que ele havia perdido em uma tragédia. Mas o que veio a seguir foi mais chocante. Max não estava só. Ao seu redor, outras figuras surgiram,
algumas famintas, outras furiosas. Eram rostos que Eduardo pensou terem desaparecido para sempre. Você nunca deveria ter interrompido o plano, Max gritou, sua voz poderosa e fria como o aço. Olhe ao seu redor. Eles estão prontos para levar tudo isso. E você, seu idiota, ficou do caminho. Os outros, mortos em acidentes, ou talvez não, cercaram Eduardo. Um frio cortante subiu pela espinha dele. As palavras de Lara ecoavam em sua mente, exigindo respostas. Vai ser você ou nós? Max se aproximou, os olhos brilhando com uma intensidade alienígena. Escolha agora! A realidade tremeu e a presença de Max tornou-se opressora. Alberto, desesperado, gritou. É uma armadilha! Eles estão aqui para tirar o que você ama. A luz ao redor de Eduardo começou a se transformar em uma tempestade de imagens. Lembranças de seus erros, de sua impotência frente a tudo e dos que ele perdeu. Um pânico insuportável se apossou dele. Eduardo! Samuel gritou, sua voz agoniada, lutando para se aproximar dele. Não acredite neles! Eles não querem que você descubra a verdade. Sofrendo sob a dualidade de seus amigos, Eduardo olhou para Lara, que não mais brilhava. Seu semblante se tornara sombrio. Eduardo, não deixe que eles o manipulem. Confiar em Max é um erro fatal. Sua voz tremia, mas havia uma urgência que o prendeu. Nesse instante, um impacto explosivo atingiu o coração da dimensão que construíram. Uma onda de energia desestabilizadora se espalhou, e Eduardo sentiu seu corpo sendo dividido. A verdade é que Max foi parte do plano o tempo todo. Ele não é o amigo que você pensa. Samuel gritou, tentando ser ouvido acima do caos. E, em uma fração de segundo que parecia uma eternidade, a luz e a sombra se misturaram em uma tempestade caótica. Sentiu-se sendo puxado. Seu corpo era incapaz de suportar a pressão. Ele estava em um ponto crítico. O que era real? O que não era? Antes que ele pudesse fazer qualquer escolha, tudo se transformou em um estalo surdo. E no caos, Alberto, em um gesto de desespero, mergulhou em direção a Max. Não, eu não vou deixar você levá-lo, não novamente! E em seguida, uma explosão ofuscante consumiu o lugar. Quando a luz se dissipou, Eduardo se viu novamente na esquina da Augusta, mas não havia mais pessoas conhecidas. Apenas um horizonte distante onde o céu começava a se fechar. Samuel, Lara e os outros não estavam mais ali. Ele estava sozinho, o peso da traição apertando em seu peito. Tudo havia mudado uma vez mais, e agora Eduardo percebeu a verdade aterradora. A verdadeira escolha ainda estava diante dele. Mas as fronteiras entre amigos e inimigos eram agora irreconhecíveis. Ele sussurrou para si mesmo. O que eu realmente sei sobre eles? E antes que pudesse entender as consequências de sua decisão, vislumbres de figuras familiares começaram a aparecer nas sombras. E a incerteza cobria seu coração. Eduardo estava de pé, cercado por sombras e ecos de vozes familiares. Ele olhava para a esquina da Augusta, onde tudo tinha começado. Mas agora não eram mais amigos. Eram fantasmas do passado. A realidade pareceu se desdobrar em 1000 pedaços. E ele estava perdido em meio a isso. O que eu realmente sei sobre eles? A pergunta ressoava em sua mente. Nesse momento, uma estrondosa onda de energia surgiu do chão. Eduardo olhou para as fissuras que se formavam.
O ar ficou denso, quase palpável. Então, algo brotou do chão e uma forma obscura surgiu. Era Max, seu amigo de infância. Mas a sua presença agora era opressiva, carregada de um peso insuportável. Eduardo, você achou que poderia escapar? A voz dele rasgou o silêncio, e Eduardo sentiu um frio na espinha. Esse Max não era o amigo que ele conheceu. Era algo mais, algo sombrio. Você não deveria ter inspecionado a verdade. Você a despertou. Despertar? O que você quer dizer? A confusão tomou conta dele. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava entender. Você é a chave, Eduardo. Você sempre foi. O Oumuamua não é um emissário. É um chaves que liga mundos. E você? Você é um deles. Max avançou e com ele outras figuras começaram a se agrupar, todos com olhares famintos e vazios. Os rostos de amigos, de amores e até de pessoas que Eduardo havia perdido no caminho surgiram nas sombras, cercando-o. Alberto, que até então se mantinha à margem, agora parecia mais nervoso do que nunca. Eduardo, não! Não acredite! Eles estão tentando te manipular! Ele olhou para a multidão de fantasmas. Você é mais forte do que isso. Mas você não vê! Eles foram todos levados. Eles não pertencem aos nossos mundos. Eles são outra coisa. A tensão no ar estava elétrica. Eduardo sentiu um nó na garganta. A verdade que escolhera não queria ser revelada. Com um movimento rápido, uma figura em destaque avançou. Era Lara, mas não a Lara que ele lembrava. Seu olhar era profundo e seus olhos brilhavam com uma intensidade quase alienígena. Eduardo, você não pode confiar no que vê. Max está certo de uma forma. O Oumuamua está conectado com você. E uma escolha terá que ser feita. A sala girou novamente e ele começou a sentir que a linha do que era verdadeiro e falso se desvanecia. Escolha? Ele murmurou, o pânico crescendo. De que escolha você fala? Eu sou a verdade. O Oumuamua é o que conecta os mundos. Ele pretende fazer a transição e você é a interface. Lara gritou. As palavras correram em sua mente como um turbilhão. Quem eu sou? Eduardo questionou, sua voz falhando. O terror e tragédia dançava ao seu redor. O que você fez comigo? Ele olhou para Lara, buscando a conexão que um dia compartilharam. Mas algo havia mudado. No fundo, ele começou a entender. Você foi escolhido para nos unir novamente. Max gritou estendendo as mãos, e os outros se juntaram a ele, uma massa de sombras e rostos que evocavam memórias dolorosas. Você não pode fugir do que é, Eduardo. O espaço ficou tenso. Ele viu as figuras se tornando mais ameaçadoras. A luz azul começou a pulsar mais forte, mais rápida, como se estivesse convocando a tempestade. O chão sob seus pés começou a se romper e a luz azul se intensificou, cercando-o como uma tempestade. Então aconteceu. Um flash de dor e revelação cortou o mundo, uma verdade que ele nunca esperaria. No centro do caos, Eduardo ficou paralisado. Ele viu seu próprio reflexo nas figurinhas ao seu redor. Não eram só sombras, eram partes de si mesmo, cada uma representando seus medos, suas inseguranças. Havia algo mais profundo, uma conexão primordial. O que estava diante dele eram não só memórias, mas fragmentos de sua própria alma divididos durante sua vida. Não! Não pode ser! Eduardo gritou, as lágrimas escorrendo enquanto tudo ao seu redor parecia se fundir em um vórtice.
como isso é possível? E justo quando a luz estava prestes a engolir tudo, uma realidade alternativa se formou. Ele viu a si mesmo em outra vida, em outras escolhas, e a visão o fez sentir um vazio gigantesco no peito. Ele começou a entender que era isto que Oumuamua queria: unir todos os fragmentos dele mesmo. No último instante, com a luz prestes a absorvê-lo, ele se lembrou da última coisa que Lara havia dito: "Você é a verdade." O que isso significava? O que ele escolheria entre todas aquelas facetas? Antes que pudesse decidir, o espaço explodiu em uma imensidão luminosa. E a realidade se desfez na luz, deixando-o na escuridão mais profunda, cheio de dúvidas. Eduardo caminhava em meio ao caos. Estava cercado por rostos conhecidos, mas de uma maneira que fazia seu coração parar. A luz azul pulsava, e as sombras dançavam ao seu redor. Max, Lara e Alberto se tornaram entidades transformadas, e ele se sentia preso na garganta de uma verdade sufocante. "Você sempre foi a chave, Eduardo!" A voz de Max ecoou, cortando o silêncio. "Você não pode fugir do que é." O pânico crescia. Eduardo olhou nos olhos de Lara e viu uma mistura de dor e determinação. "Edu, não deixe que eles te dominem. Você é mais forte do que pensa." Os rostos se misturavam nas sombras. Amigos perdidos, lembranças, amores. Ele sentia expectativa na pressão de cada respiração. Despertar? O que isso significa? Ele mal conseguia articular as palavras. Seu mundo parecia desmoronar ao redor dele. O chão tremia e a luz começava a girar, formando um vórtice que ameaçava engoli-lo. Ele era a essência de cada um deles. Fragmentos perdidos que agora se reuniam em um só. O que era real? O que era ilusão? "Eduardo!" Samuel gritou, a voz dele se destacando entre o caos. "Eles não são quem dizem ser. Você precisa lembrar quem você é." Uma onda de memórias invadiu a mente de Eduardo. Risos, lágrimas, promessas quebradas. Ele estava em um ponto crítico. As imagens criadas pela sombra se tornaram mais vívidas. Os rostos em sua frente se tornaram confusos. Mas a mensagem clara: você é parte de tudo isso. Você sempre foi. A tempestade de luz ao redor dele intensificou, e Eduardo percebeu que estava de pé, na linha entre dois mundos. Ele olhou para Max, em sua forma distorcida, e para Lara, em sua essência pura. "Eu sou a verdade? Como posso ser a verdade se não sei quem sou?" O desespero quase o consumia. Suas mãos tremiam. Mas nesse momento, um sentimento diferente surgiu. Havia também um fio de esperança. Com o peito apertado, ele decidiu: não sou apenas uma chave. Sou o que sou porque minha vida é feita de escolhas. E o que quero escolher agora é a liberdade. Uma onda de euforia começou a tomar conta dele e a luz brilhou intensamente à medida que ele falava, cada palavra mais forte que a anterior. A luz azul se intensificou, como se estivesse respondendo ao seu clamor. Max e os outros hesitaram, e por um breve momento, tudo parou. Você pode me levar ou me deixar, mas eu não vou ser o que você deseja. Eu escolho viver. As palavras ecoaram, preenchendo o espaço ao seu redor. Tudo explodiu em um turbilhão de luz e cores. Eduardo sentiu como se estivesse sendo estirado, sua essência se expandindo até que, finalmente, em um último ato de determinação, ele se libertou de todas aquelas formas. A luz envolveu tudo, e em um clarão, levou-o para o desconhecido, mas não para o vazio, para um novo começo. Quando a luz se desfez,
Eduardo se viu sozinho novamente, mas neste ambiente ele sentia paz. O vazio que antes o consumia agora era um espaço aberto. Ele olhou ao redor e viu novas possibilidades florescendo. Ele era não apenas o que os outros faziam dele, mas a soma de suas experiências. Um novo heroísmo começando a se formar. Sim, haveria outras lutas, outras escolhas, mas ele não estava sozinho. Ele sempre teria aqueles que amava por perto. Havia algo maior agora, uma conexão permanente entre eles. E no fundo de sua mente, uma voz sussurrou: a jornada apenas começou. Então, antes que pudesse contemplar o que viria a seguir, uma mensagem pulsou em sua mente. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de agir.